Esta semana vamos fazer uma revisão do primeiro e do segundo semestre através da devolutiva da avaliação prática. A primeira questão diz: Ana Maria, secretária de uma grande escola, ouve muitas conversas na secretaria. Em uma conversa dessas, ouviu uma reclamação do professor Paulo. As pessoas diziam que as notas dos seus alunos eram muito baixas. Segundo a conversa, a maioria dessas notas eram abaixo da média. Ana Maria ficou curiosa. Ela gostaria de analisar o desempenho dos alunos do professor Paulo para saber se esses boatos eram verdade. E o exercício pede: construa uma tabela somente com as notas dos alunos do professor Paulo. Sabe-se que o professor Paulo tem 168 alunos. Quantos alunos? No Google Planilhas, construí uma tabela com os alunos do professor Paulo para responder a primeira questão. Temos aqui os 168 alunos, que aqui nesse exemplo são os personagens do jogo Super Mario. Temos o Mario, a Princesa Peach, Luigi, Princesa Daisy e assim por diante, e as respectivas notas. Primeira questão respondida. Vamos agora para a alternativa B. Construa a tabela de frequência das notas dos alunos. Em estatística, a frequência vai verificar quantas vezes o evento ocorreu. No caso dos alunos do professor Paulo, por exemplo, a gente pode verificar quantos alunos tiraram 10 e 5, quantos foram? Qual a frequência de alunos que tiraram nota 8? Só que, se a gente interpretar a questão, não é isso que a secretária quer. O que ela está querendo saber é se os alunos do professor Paulo estão abaixo da média. Nesse caso, é interessante que a gente divida por classes. Por quê? Para a gente ter um critério o que é nota baixa e o que é nota alta. Assim, a gente vai verificar a frequência a partir de intervalo de classes. Por exemplo, eu vou considerar nota muito baixa de 0 a 3, nota baixa de 4 a 5, na média de 6 a 8 e assim por diante. Uma dúvida recorrente é como dividir as classes. O que eu posso dizer para vocês? Depende. Depende a resposta que você quer encontrar. E a partir da resposta, você pode estabelecer critérios, como no nosso caso. Ela quer saber nota baixa e nota alta. Então, posso classificar entre notas muito baixas, na médias, altas, e estabelecer critérios para responder essa minha pergunta específica. Porém, queria deixar aqui claro que na estatística existem alguns métodos para poder dividir as classes. Você pode escolher aquela tabela que tem no nosso material. Você pode utilizar a tabela sugerida do nosso material. Se a amostra for abaixo de 50, você divide entre 5 a 7 classes. Se for entre 50 e 100, de 6 a 10 classes e assim por diante. Um outro método, que também é prático, esse é um outro método prático que pode ser utilizado. Se a amostra for menor que 25 elementos, você faz 5 classes. Se a amostra for maior ou igual a 25, você pega a quantidade de elementos e calcula a raiz quadrada. Na regra de Sturger, para saber K, que é o número de classes, você pega o número de amostra e aplica essa fórmula. E o método ou critério você escolhe de acordo com aquilo que vai ser estudado. Para construir a tabela frequência, primeiro a gente tem que fazer o recorte dos dados. A gente tem que entender quais dados a gente está analisando. No nosso caso, a gente está estudando todas as notas do professor Paulo. E nas notas do professor Paulo existe uma amplitude. Ela não é infinita, ela não vai de menos 0, menos 1000, ela vai de 0 a 10. E para calcular a frequência, eu vou precisar entender qual é esse intervalo e calcular qual a amplitude. A amplitude é a diferença entre o maior valor e o menor valor. Dando uma vista, eu sei que a maior nota do professor Paulo foi 10 e a menor foi 0. Quando a gente está trabalhando com um conjunto muito grande de dados, não dá para fazer isso a olho nu. As planilhas eletrônicas têm uma função para identificar qual o maior e o menor valor dentro de um conjunto de dados. Existe nas planilhas eletrônicas, existe uma função só para identificar qual o maior e o menor valor dentro de um conjunto de dados. Você vai inserir função max, de máximo. Você seleciona um conjunto de dados
Pronto, como a gente tinha previsto, a maior nota foi 10. E o menor valor? Para o menor valor, você pode tanto inserir função mínimo ou ir na célula e escrever igual a mínimo. Ele já traz aqui a opção e selecionar o conjunto de dados. Infelizmente, a menor nota foi 0. Esse tem que correr para recuperar, hein? E a amplitude? A amplitude é simples, é igual a maior valor menos menor valor. A amplitude, no caso, é 10. Quantas classes dividimos? Dividimos em 1, 2, 3, 4, 5 classes. Viu? Já estamos montando a nossa tabela de frequência. Para calcular a frequência, além de dividir por classes, você também precisa compreender o intervalo de classe. Como a gente viu no nosso material, o intervalo entre as classes é calculado dividindo a amplitude pelo número de classes, de acordo com essa fórmula. Então, o intervalo de classes é amplitude dividido pelo número de classes, que dá 2. E é verdade, aqui eu quis separar de 2 em 2, de 0 a 2, de 2 a 4, de 4 a 6. Esse é meu intervalo da classe, esse é meu intervalo de classe. A cada 2 pontos eu quero identificar a frequência com que os alunos tiraram essa nota. E olha que interessante, ao montar a tabela de frequência, já estamos respondendo a pergunta número E, apresente a maior nota dos alunos, que no caso foi 10. Agora iremos identificar o tamanho dessa classe. Para fazer isso, a gente vai identificar o limite 0, ou seja, o limite, qual foi a nota mínima? 0. Não teve menos 10, menos 3, então o limite inferior é 0 e o limite S é o limite superior. Para identificar o limite inferior, você pega o menor número que encontrou nos dados, que no caso é 0. Para encontrar o limite superior, basta pegar o menor número encontrado no conjunto de dados e somar com o intervalo de classes. Então, o limite superior é igual a menor valor, que foi 0, mais o intervalo de classe, que foi 2. Então, o 2 passa a vir para cá e fazemos a mesma coisa. E aqui fazemos a mesma coisa. E aqui fazemos a mesma coisa. Pegamos o limite SI mais o intervalo de classes. Eu vou completar a tabela toda. Para calcular a frequência, precisamos do conjunto de dados, que são as notas do professor Paulo, e os dados do limite S. Nas planilhas eletrônicas, existe uma função para calcular a frequência. No Google Planilha, você tem que inserir função, matriz, frequência. A gente vai selecionar o conjunto de dados, ponto e vírgula, e selecionar o limite S. Prontinho, já somos capazes de entender melhor como estão as notas do professor Paulo. Verificamos que, na lista da turma do Super Mario, 8 alunos tiraram entre 0 e 2, 19 tiraram entre 2 e 4, 30 tiraram entre 4 e 6, 56 tiraram entre 6 e 8 e 55 tiraram entre 8 e 10. E com a tabela da frequência feita, você consegue fazer o histograma, que é a nossa questão C. Então, você seleciona o limite S, a frequência, vem aqui inserir, gráfico, olha lá. E por fim, para finalizar esse vídeo, que ele está ficando grande demais, vamos calcular o desvio padrão, a moda e a mediana. Na última questão, vamos calcular a média entre as notas dos alunos. Que é a função, você coloca na célula igual, ST, ele vai dar o desvio padrão comum e o desvio padrão a partir de uma população inteira. A gente quer o desvio padrão comum. Vamos selecionar as notas dos alunos e o desvio padrão foi calculado. A moda também é simples. Igual a, você vai procurar a função moda, que é esse daqui, que é o valor da ocorrência mais comum em um conjunto de dados. Vamos calcular? Mod. A moda, portanto, é 9. A mediana, igual a valor médio em um conjunto de dados, a mediana, median. Vamos selecionar nossa base de dados. A mediana é 7. Vamos colocar mais bonitinho aqui. Mais um, para ficar bonitinho. Ops, diminuir, para deixar padrãozinho. Agora a média. Agora vamos calcular a média.
que no caso também é uma palavra em inglês. Com essa expressão, você vai calcular o valor médio numérico em um conjunto de dados, que é o que a gente quer. Pronto! A média é 6,9. E o que podemos concluir? Os alunos do professor Paulo estão ou não estão abaixo da média? Analisando a média e a mediana, podemos dizer que os alunos do professor Paulo estão acima da média. Espero que tenham compreendido. Até a próxima!